A Roseli Tatagiba pergunta o seguinte, ela mora lá em Conceição do Castelo, lá no Espírito Santo. Professor Leandro, o senhor saberia me dizer se quando Deus criou o homem, Satanás e os anjos caídos já tinham sido expulsos do céu? O que se deu primeiro? Porque eu fico pensando, se o homem já havia sido criado, por que Deus expulsou Satanás para a terra, para nos atormentar? Ou se os anjos caíram primeiro, por que Deus criou o homem aqui, em meio aos anjos caídos? Eu acho que é importante você explicar aí, quando Deus criou o ser humano, o conflito do bem e do mal, se já havia acontecido ou não, e se Deus criou o ser humano aqui na terra, já estavam aqui os anjos caídos com Satanás presos a esse mundo? Como é que é? Veja, amiga telespectadora, em primeiro lugar, o problema não foi Satanás estar aqui no mundo, porque Satanás ele não poderia obrigar Adão e Eva a pecarem. Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles tinham uma natureza perfeita. Eles poderiam ser tentados apenas externamente, não internamente. Você e eu já somos tentados externamente e internamente pela nossa natureza. Então esse é o primeiro ponto. Ele está aqui, esse não é o maior problema. Quer um exemplo? 1/3 dos anjos foi expulso do céu, de acordo com Apocalipse 12, versos 3, 4 e depois 7 a 9. O que isso indica? Deus deu livre-arbítrio para todas as suas criaturas. 1/3, 33%, caiu. O outro restante não caiu. Então, o problema não é a presença de Satanás. O problema é decidir errado, com base naquilo que ele insinuou. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Satanás, de acordo com Gênesis 3, ele estava ali circunscrito àquela região da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estava ali. Nossos primeiros pais não tinham uma natureza corrompida, não estavam passando fome, não é? E quando eles decidem comer do fruto proibido, eles na verdade estavam se decidindo por oporem-se a Deus, né? E aí o que nós entendemos? O texto bíblico, ele não vai dar para você uma clareza em relação a isso que tu perguntou, sobre o momento exato, mas em Gênesis 3, quando nós vemos que Satanás, ao usar a serpente, acusa Deus de estar mentindo, nós entendemos que aqui isso demonstra que Satanás já estava num nível de rebelião muito alto, para poder dizer assim de uma forma tão descarada que Deus estava mentindo para Adão e Eva. Então nós entendemos aqui, pelo menos eu entendo, que aqui ele já tinha sim sido expulso do céu, quando ele faz esse tipo de acusação tão grave, quando ele demonstra este nível tão baixo no seu caráter ao ponto de acusar ao Criador de mentiroso. Óbvio, ele ainda tinha acesso a outros mundos. E é na cruz, no contexto da cruz, que ele perde o acesso a outros mundos, quando lemos ali Apocalipse 12, verso 11. É nesse contexto que é dito assim, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ali nós vemos que mesmo que ele já tivesse sido expulso bem antes, no contexto da cruz, ele é totalmente desmascarado e aí ele perde acesso aos outros mundos. Então essas são algumas informações que eu posso lhe apresentar com base nessas poucas informações que temos. Há outros textos que poderíamos analisar ali, Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28, 12 a 17, mas eu creio que as informações que temos nos permitem chegarmos a algumas dessas conclusões.